Você sabe qual o dom mais importante para o fim do mundo? Você sabe qual é a habilidade mais essencial para sobreviver o apocalipse? Você deve ter algumas ideias, alguns palpites, alguns chutes, mas eu vou falar para você hoje qual o dom mais importante para sobreviver o fim dos tempos e não ser enganado por ninguém, não ser passado para trás pelo diabo. Então, fica aqui comigo até o fim para você entender qual é a verdade por trás desse conhecimento. Então, já deixa aqui seu like, deixa o seu comentário também, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas. Eu acho que até hoje esse é o vídeo talvez com uma das mensagens mais importantes que eu estou fazendo. Claro que todas são, mas essa mensagem é muito urgente que as pessoas recebam e tenham esse conhecimento. Então, em nome de Jesus, hoje você vai entender o que você precisa para lidar com o engano do fim dos tempos. Bom, devido à importância da causa, eu trouxe uma aliada muito importante minha aqui. Essa aqui, ó, olha o tamanho dela, a lapada. Isso aqui é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia de estudo da Thomas Nelson, na versão NVI. Então, minha fiel companheira aqui, eu trouxe ela para a gente ler o versículo que está aqui em 1 Coríntios 12, no verso, a partir do verso 9, na lista de dons citadas pelo apóstolo Paulo, mas a gente vai focar em um que é esse que eu comentei. Há outro fé, pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar, pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há outro variedade de línguas. E ainda há outro interpretação de línguas. Você viu que eu foquei no discernimento de espírito. E é disso que nós vamos falar hoje. E é legal aqui que a Bíblia de Estudo, como você pode ver, não sei se deu para ver, além da palavra em si, tem alguns comentários bíblicos aqui. E o comentário bíblico que está falando aqui sobre essa questão do discernimento de espíritos fala assim: examina a autenticidade da mensagem profética. O dom é necessário porque espíritos malignos podem inspirar profecias falsas. E é disso que nós vamos falar hoje. Bom, eu acredito que não só no âmbito espiritual, mas a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo e será a estratégia do anticristo é agir através do engano, é agir através da mentira. E por que eu falo que isso não vai acontecer só no âmbito espiritual? Bom, hoje, como nós sabemos, nós vivemos uma sociedade onde a imagem das pessoas é muito importante, a reputação delas, principalmente nas redes sociais. Então, é muito comum nós encontrarmos aí influenciadores que vivem uma vida maquiada, uma vida mascarada, para poder transmitir uma imagem. Bom, todos sabemos que o grande foco deles é continuar anunciando algo, continuar vendendo algo para que a renda deles não cesse. Então, o engano ele vai ser cada vez mais disseminado. As pessoas vendendo uma vida de mentira, vendendo padrões mentirosos, e o engano ele passa a ser cada vez mais comum nos nossos dias. E ele vai ser muito importante porque tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito pessoal das nossas vidas, em diversas áreas, vão surgir muitas ideias confusas, querendo levar todos nós a seguir caminhos estranhos, verdades que vão trazer mais confusão porque não são verdades. Tem uma outra passagem da Bíblia muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que está aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso
de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Ou seja, como eu falei, o foco desse texto aqui é falar do que o engano, do que Satanás vai fazer através da mentira, através de falsos espíritos, justamente nesse ambiente espiritual. Mas o que eu estou alertando você hoje é que esse risco, esse engano, ele vai se estender a todas as áreas da nossa sociedade. Ele vai se estender ao governo, ele vai se estender à política, ele vai se estender à economia. Então nós devemos buscar discernimento de espírito. O discernimento de espírito é a capacidade de discernir a fonte de uma mensagem. Porque muito provavelmente você vai estar ouvindo uma ideia, algo que aparenta ser bom. Mas se você não souber da onde está vindo essa mensagem, existe uma grande probabilidade de você estar sendo enganado. Sabe, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, eu acredito que nessa passagem aqui da Bíblia, onde é citado ali todos os dons em 1 Coríntios 12, que muitos outros dons chamam mais atenção do que o discernimento de espírito. Tem um outro vídeo aqui que eu fiz falando sobre oração, sabe? Então, pegue o conhecimento daquele vídeo, se você ainda não viu, veja. E nas suas orações, passe a pedir, a partir de hoje, para Deus te conceder, no nome de Jesus, o dom do discernimento de espírito, para que tudo que você ouça, você seja capaz de discernir qual é a fonte daquela mensagem, daquela conversa, daquela verdade, se é verdade mesmo ou se é mentira. Uma outra coisa muito comum que me incomoda demais nos dias de hoje. Vou te dar um exemplo. Você ouve por aí muitos influenciadores, muitos famosos, pode até ser alguma pessoa próxima sua, falando, porque Deus cuida de mim, porque Deus vai fazer algo na minha vida, eu creio muito em Deus. Você ouve a pessoa falando de Deus, você ouve Deus, 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 tá bom. Mas como é que você sabe se essa pessoa está falando de Deus com Deus maiúsculo, Yahvé, ou se ela está falando de um Deus com D minúsculo, um Deus que não é o Deus da Bíblia? Como é que a gente tem esse discernimento de espírito? Tem uma outra passagem que está aqui em 1 João, no capítulo 4, que diz assim, do verso 1 em diante. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ou seja, o mal já está aqui. O mal já está perambulando no nosso meio. Como nos livrar da mentira? Como nos livrar do engano? Primeiro, peça o dom de discernimento de espírito a Deus nas suas orações. E para saber se verdadeiramente alguém ou alguma instituição, uma pessoa no seu meio, algum conhecido, algum famoso, algum influenciador, para saber se essa pessoa verdadeiramente está falando de Deus. Busque discernir a fonte e entenda se aquela pessoa não está falando só de Deus, mas se ela também confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo o Salvador dela e o Salvador de todos aqueles que creem nele como Deus e como Senhor. Então, o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo é o que nos livra da mentira dessa era. É o que nos livra
do engano de Satanás e do anticristo. Então, recorra ao nome de Jesus. Recorra ao nome dele e você seguirá debaixo da verdade.